Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo e nos concede mais uma rica oportunidade de anunciar a sua palavra. E hoje estaremos falando sobre o seguinte tema: Jesus alimenta uma multidão. Jesus alimenta uma multidão. Para isto, abramos a palavra de Deus aqui em Marcos capítulo 6, do versículo 34 ao 36. Marcos, no capítulo 6, do verso 34 ao 36. Enquanto você procura, eu aproveito para lhe convidar a se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Ative o sininho para você receber novas notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas para que também possam ser abençoadas através da exposição da palavra de Deus. Marcos, no capítulo 6 e no versículo 34, aqui na versão que eu possuo em mãos, diz da seguinte forma: quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Então, amados, nós vamos observar a partir dos versículos anteriores que onde Jesus e os seus discípulos estavam, havia sempre uma grande multidão, muitos atrás de um milagre, e muitos Jesus, pela fé dos seus corações, ele os curava. Nós sabemos que os milagres relatados nos evangelhos foram apenas um resumo. Se você for para o último versículo do último evangelho de João, no último capítulo, capítulo de número 21, você vai ver que não foi suficiente os evangelhos para descrever tudo o que Jesus fez em 3 anos de ministério aqui na terra. Deus fez muito mais. Mas nós vamos observar que Jesus e os seus discípulos, eles só queriam ficar sozinhos em um lugar deserto. Eles queriam descansar. Eles queriam ter um momento para usufruir mais da companhia um dos outros. Os discípulos na companhia de Jesus, Jesus na companhia dos seus discípulos. Mas, será que essa ideia deu certo? Essa ideia não deu muito certo, porque as pessoas os viram de longe, reconheceram e foram até Jesus. E vai nos dizer que foram pessoas de todos os povoados, e muitos atravessaram de uma margem a outra atrás de Jesus. E como nós já sabemos, Jesus ele não iniciou logo um espetáculo de milagres. Ele não esperou amontoar tanta gente para começar a curar, não. O versículo 34 vai dizer que a primeira coisa que manifestou no coração de Jesus foi um desejo de amor por aquelas pessoas. Porque Jesus, quando desceu do barco e se deparou com a multidão, ele teve pena, ele teve compaixão daquela gente. Por quê? Eles pareciam ovelhas sem pastor, ou como ovelhas sem pastor. E Jesus, que é o pastor das ovelhas, ele começou a ensinar muitas coisas da palavra. Por que ele não foi logo curar? Por que ele não chamou os leprosos? Venham que Deus vai purificar cada um de vocês. Por que ele não chamou os cegos e começou a distribuir a visão a cada um deles? Por que ele não chamou os aleijados e começou a levantar das cadeiras de rodas? Porque Jesus ele iniciava o seu ministério com um ensino. Por que ensinar antes dos milagres? É simples. A palavra do Senhor nos afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que o fator primordial para alguém receber algo de Deus é a fé em Jesus. E essa fé tem uma origem.
Ninguém tem fé do nada. Alguém surge no seu coração fé. É implantado no seu coração fé, através de ouvir a palavra. Ou seja, enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor, em nosso coração é gerado mais fé. Estamos falando de um Jesus que viveu muitos anos atrás, mas pela fé nós sabemos que Ele é real, que Ele está conosco, através do Espírito Santo habitando em nós. É por isso que nós precisamos entender essa palavra, para que a nossa fé seja cada vez mais intensa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No versículo 35, vai nos revelar que de tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Senhor, tu exagerou no sermão. Que sermão é esse que já está tarde? Eu sei que o Senhor ama ensinar, porque o Senhor quer introduzir no coração dessas pessoas a fé para eles receberem o milagre. Eu entendi perfeitamente a sua intenção, mas Senhor, já é tarde e esse lugar é deserto. Parecia que Jesus estava fazendo tudo isso de propósito. Então aqueles discípulos falaram: Mestre, me ouça, mande essa gente embora, para que eles vão aos sítios e povoados, de perto daqui, e comprem alguma coisa para comer. Por quê? Porque será que tu não percebes que eles estão desde cedo te ouvindo? Já gerou fome, Senhor. E agora? É melhor eles irem para casa, eles se virarem para comprar alguma coisa para comer. Aí Jesus surpreendeu a eles. Disse assim: deem vocês mesmos comida a eles. Então os discípulos pensaram: Senhor, para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. E se a gente for ver, um valor muito alto, que eles não tinham naquele momento. Como que a gente vai alimentar tanta gente? A Bíblia vai nos revelar no versículo 44 que eram 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Só homens, sexo masculino. Eram 5.000 pessoas, já era muita gente. Agora imagine se fosse colocado mulheres, imagine se fosse colocado criança, vamos supor 20.000 pessoas. Como é que os discípulos e Jesus teriam no bolso tanto dinheiro? Agora eu faço um parêntese bem aqui, antes de falar do milagre em si que aconteceu. De onde vieram tanta gente? Já que nós falamos de 5.000 homens, já que nós falamos que 20.000 pessoas, se a gente fosse contar por alto, assim, mulheres e crianças, de onde surgiu tanta gente? Os estudiosos bíblicos vão nos dizer que aquelas pessoas que foram ao encontro de Jesus foram resultado de um ato missionário, ou seja, alguém evangelizou aquelas pessoas todas. Sabe quem foi que evangelizou todas aquelas pessoas que estavam ali? A mulher samaritana. E o outro missionário se chamava o endemoniado de Gadara. Ou seja, Jesus transformou a vida daquelas pessoas para que elas pudessem ser transformadoras de vida. E o resultado foi que o fruto do evangelismo pessoal de Jesus com a mulher samaritana, o fruto do evangelismo pessoal de Jesus com o endemoniado de Gadara, resultou em 5.000 novas pessoas, tirando mulheres e crianças. E aqui elas estão, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. O ministério de Jesus é salvar um para conquistar muitos. Jesus nos salva para que através da nossa vida muitas pessoas venham a se render aos pés dele. É essa a intenção do Evangelho. Uma vez que Deus me salvou, eu sou canal de salvação para muitas bênçãos, para muitas pessoas. Uma vez que Jesus me transformou, eu sou agente de transformação para a vida de muitas pessoas que precisam do Evangelho, como Paulo fala. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Entendeu de onde veio aquela multidão? Entendeu o propósito de Jesus de salvar um para produzir milhões de frutos? Então vamos continuar o milagre. 5.000 pessoas. E agora, Simão? E agora, André? E agora, Natanael? Como é que nós vamos fazer para ter tanto dinheiro? Nós não temos um dinheiro muito grande para ir ao lugar mais próximo e comprar pão para alimentar tanta gente. Mas Jesus perguntou para eles: o que vocês têm aí? Ou melhor, quantos pães vocês têm? Vão ver. Um outro evangelista, o Evangelho de Marcos, aqui ele é bem objetivo. Mas um outro evangelista vai dizer que vão chamar um menino. Esse menino não tem o nome dele, mas ele foi um fator primordial para a realização deste milagre. E este menino trouxe 5 pães e 2 peixes. Era tudo isso que ele tinha. Eu não sei, né, por que ele estava carregando aquela alimentação. Talvez vamos inferir que ele acordou, foi atrás de Jesus e a mãe ou o pai, alguém colocou naquele cesto onde ele carregava esses alimentos, 5 pães e 2 peixes, caso ele sentisse fome. E este homem, este menino, ele foi usado por Deus, um rapaz. Nós não sabemos a idade dele, mas sabemos que Deus pegou o pouco que ele tinha e multiplicou. Aqui vem uma palavra para nós. O pouco com Jesus se torna muito, mas o muito sem Jesus se torna nada. Eu vou repetir. O pouco com Jesus se torna muito, mas o muito sem Jesus se torna nada. Se eu tenho um pouco e sou fiel a Jesus, Ele multiplica. É isso que nós podemos aprender, porque o pouco nas mãos de Jesus se torna um milagre. É por isso que Deus não permite faltar alimento para você. Deus não permite faltar nada, porque Ele é o teu Senhor. Ele é o teu pastor e não vai faltar nada, principalmente a presença dele na sua vida e da sua família. Então Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, uma quantia bem pequena, 7 era a quantidade, e começou a multiplicar. Diz a palavra do Senhor: então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. É como se Jesus dissesse: vocês ouviram o pão, que é o pão da vida, a palavra, agora vocês vão se alimentar. Sentem-se. Aí os discípulos poderiam ficar assustados. Como é que Jesus vai fazer? Nem se ele pegasse aqueles 5 peixes, 5 pães e 2 peixes, aqueles 2 peixes, e começasse a picotar. Não daria, não teria como. Isso é uma matemática impossível aos nossos olhos. Mas nas mãos de Jesus foi uma multiplicação. E eu fico observando aqueles discípulos olhando atentamente para o que Jesus ia fazer. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Era para facilitar na hora da distribuição, já que havia muitas pessoas. E Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. É aí que começa o milagre. Os discípulos começaram a rir, eu fico imaginando aquela situação, rir de alegria. O que está acontecendo? Tinha só 5 pães e 2 peixes, agora todo o grupo de 100, de 50 estão comendo, que estão saciados. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. É uma festa que tem tanta fartura que todos os convidados levam até para casa, se duvidar. Porque foi isso que aconteceu. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. 12 cestos, ainda sobrou. Alimentou uma estimativa de quase 20.000 pessoas
e ainda sobrou. Vamos internalizar o que Jesus nos ensina através deste milagre. Primeira questão, tudo começa com a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Permita com que a palavra de Deus esteja no teu coração para a tua fé ser cada vez mais intensa no Senhor Jesus. Segundo ponto que nós observamos, Jesus, ele multiplica. Tanto que o pouco com Jesus é muito, mas o muito sem Jesus é nada. Aquilo que Deus te dá, seja grato a Ele, porque Ele multiplica. Ele multiplica não só bens materiais, mas Ele multiplica a presença de Deus na sua vida e na sua família. Terceiro ponto que nós vamos observar, a questão dos 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Isso foi resultado de um evangelismo em duas pessoas que ninguém acreditava anteriormente. Quem que acreditava na mulher samaritana? Quem que acreditava no endemoniado de Gadara? Mas Jesus trabalhou. E olha o resultado. Duas pessoas, que resultou quase 20.000 pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus e de quebra ainda estavam vivenciando o milagre da multiplicação. Fique com essa palavra. A palavra do Senhor no teu coração deve ser cada vez mais intensa. Seja grato em tudo que Deus te dá, porque o pouco com Jesus é muito. E eu repito, para nós internalizarmos, o muito sem Jesus é nada. E terceiro, sempre pregue essa palavra, porque quando você ora para uma pessoa que se entrega a Jesus e essa pessoa se firma e essa pessoa permanece, ela vai gerar muitos frutos para a glória de Deus. Não importa qual seja a pessoa, não importa a condição, divulgue, pregue, porque este é o evangelho transformador, que não é a invenção do homem, mas que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Fique com essa palavra e que Deus continue te abençoando hoje e sempre, a você e a sua família, no nome de Jesus.